Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma manhã de inverno. As ruas estavam congeladas naquela manhã. Um vento cortante soprava entre os prédios de Midtown Manhattan, levantando redemoinhos de poeira e gelo. Os transeuntes passavam apressados, de cabeça baixa, agasalhados em seus casacos. Ouvia-se o rugido dos táxis, o guincho dos pneus no asfalto congelado e, ocasionalmente, o lamento distante de uma sirene. Era uma típica manhã nova-iorquina, onde a cidade nunca dorme, mesmo com temperaturas de menos 10 graus Celsius. Na esquina da Rua 47 com a Avenida Lexington, entre uma banca de jornal e uma entrada de metrô enfumaçada, um homem estava imóvel. Estava ali desde o amanhecer. Como todos os dias durante anos, seu corpo magro estava escondido sob um casaco militar surrado, forrado com várias camadas de roupa. Seu rosto, marcado pelo frio, trazia as marcas de uma vida difícil, rugas profundas, uma barba grisalha e desgrenhada, olhos fundos mas vivos. A seus pés, um pequeno cão marrom tremia, enrolado em um cobertor furado, com as patas apoiadas em uma almofada suja. Ao lado dele, um carrinho de compras velho e barulhento transbordava de sacolas plásticas, jornais amassados e objetos meticulosamente separados e recuperados. Tudo tinha seu lugar. Não era uma pilha de lixo, mas o arsenal de um vigia invisível. Nós o chamamos Elliot. Alguns achavam que ele era louco. Outros diziam que ele falava sozinho. Ele não implorava. Ele não reclamava. Ele observado. Sempre no mesmo lugar. De frente para o Centro Global Whitmore, esta torre de vidro fumê que projetava sua silhueta fria e geométrica no céu de aço de Manhattan. O que poucos sabiam era que esse morador de rua, quase invisível para a multidão, já teve um distintivo. De verdade. O do FBI. Elliot Kane era seu nome completo. Um ex-especialista em decodificação comportamental treinado em microsinais, perfis psicológicos e vigilância urbana. Um homem discreto e brilhante. Até o dia em que um ataque que ele não previra custou a vida de sua única filha. Naquele dia, ele desapareceu do sistema. Voluntariamente. Engolido pela cidade. E desde então ele sobreviveu, mas com uma missão. Observar. Anotar. Entender. Ele não tinha mais um lar, mas tinha uma memória infalível, um olhar que não deixava passar nenhum detalhe. Naquela manhã, ele notara algo. Algo estranho, incomum. Uma figura familiar entrando no prédio ao amanhecer. Um distintivo que ela não deveria ter. Uma bolsa. Um olhar nervoso. Ele anotara em seu caderno a hora exata. O local. O andar. O tipo de bolsa. Ele não dormiu. Não fechou os olhos. Esperou. E agora a limusine preta aproximaram-se lentamente, escoltados por 2 SUVs blindados. A multidão de jornalistas se agitava. Os flashes disparavam. A segurança particular, em uniforme cinza escuro, estava em alerta máximo. Os vidros escuros abaixaram parcialmente, revelando a silhueta elegante de Ricardo Whitmore, um bilionário discreto com reputação de visionário. Vestido com um terno escuro perfeitamente ajustado, com a gravata amarrada com precisão militar. Whitmore estava saindo. Elliot sentiu o coração bater mais rápido. Seus dedos tremiam. Ele sabia que ia parecer louco. Mas também sabia que se ficasse quieto, alguém morreria. Talvez dezenas. Então ele deu um passo à frente, cruzando uma linha invisível entre sombra e luz. E ele gritou: "Não entre! Não abra!" Sua esposa preparou uma bomba. Os seguranças imediatamente correram em direção a Elliot, como cães treinados ao menor latido suspeito. 2 deles o pressionaram contra a grade de ventilação de um quiosque fechado, enquanto seu cachorro latia violentamente, puxando a guia presa ao carrinho de compras. Elliot, com as mãos erguidas, continuou a gritar, mas suas palavras se tornaram inaudíveis sob os comandos ríspidos dos policiais e o barulho dos flashes. Um transeunte riu, pensando que se tratava de uma cena de teatro de rua. Outros recuaram instintivamente, mas ninguém entrou em pânico. O morador de rua gritando sobre uma conspiração, uma bomba ou vozes na cabeça. Em Nova York, isso não incomoda mais muita gente. Desviamos o olhar. Damos de ombros. Atravessamos a rua. Mas não Richard Whitmore. Já na metade da limusine, com um pé no asfalto, ele congelou, suspenso naquele breve momento entre o mundo real e algo inexplicável. Não foram tanto as palavras que o pararam. A frase foi absurda, brutal, quase irreal. Sua esposa plantou uma bomba. Mas o que deixou Richard arrepiado foi o olhar de Elliot. Um olhar fixo, escuro, profundo, queimado pelos anos, mas extraordinariamente preciso. Não havia delírio em seus olhos. Nenhuma cintilação.
Nenhum tremor errático. Foi um olhar treinado, uma visão do campo. O olhar de um homem que já viu a explosão antes que ela acontecesse. E naquele olhar, Richard achou que reconhecia algo familiar. Uma marca invisível que só homens de guerra, agentes de campo ou sobreviventes carregam. Consciência da realidade brutal. Ele voltou lentamente para o veículo, fechando a porta com uma calma anormal. Pare! Não toque nele novamente. Os guardas congelaram de surpresa. Richard abaixou um pouco o vidro da janela e encarou Elliot, que estava preso entre dois policiais, com o peito arfando e a barba esvoaçando ao vento. Como você sabe disso? Os policiais se entreolharam desconcertados. Um deles sussurrou. Senhor Whitmore, ele é só um vagabundo. Ele está divagando. Mas Richard simplesmente levantou a mão. Silêncio. Elliot, com os olhos fixos no empresário, tirou lentamente um pequeno caderno do bolso interno. Era um caderno gasto, colado, sujo e amassado pelo tempo. Ele o entregou a um dos guardas que hesitou, e então o entregou a Richard. Lá dentro, entre páginas cobertas por uma escrita fina e nervosa, estavam diagramas desenhados à mão, anotações codificado e, acima de tudo, uma série de fotos borradas, obviamente tirada com um telefone muito antigo. Em uma delas, podíamos ver claramente Andrea Whitmore, esposa de Richard, entrar por uma porta de serviço, vestindo uma jaqueta bege e um chapéu preto. Ela tinha um distintivo, murmurou Elliot ofegante. Eu a vi passar pelo acesso de pessoal da rua 46. 23h14. Ela circulou pelos escritórios. Eu vi a bolsa. Era pesada, rígida. Ela a deixou no 43º andar, sala de reuniões leste. Eu sei que é uma área segura. Mas ela achou que ninguém estava olhando. Eu assisto. O tempo todo. Richard sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Este caderno. Ele já os tinha visto antes também, em outra época. Era um caderno de campo. Esse cara não estava inventando isso. E mesmo que fosse coincidência, mesmo que Elliot estivesse errado, ele não podia correr esse risco. Vá verificar imediatamente, ele disse ao seu chefe de segurança. Senhor? 43º andar. Sala de reuniões leste. Reviste cada bolsa, cada ventilação, cada divisória. E acima de tudo, faça isso discretamente. Não diga nada à imprensa. Os guardas se dispersaram. Elliot ficou parado com os olhos avermelhados pelo vento, mas mais calmo. Seu cachorro havia parado de latir. Richard o encarou pela janela. Um longo silêncio. Então ele sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Quem é você realmente? E naquele olhar que não o abandonou um segundo sequer, ele de repente entendeu que estava lidando com alguém que sabia o que era perder tudo, exceto o instinto. Richard Whitmore olhou fixamente para Elliot. Seu olhar nunca abandonou aquele rosto envelhecido, desgastado pelo frio e pelos anos passados nas sombras. Ali por trás da sujeira, da barba desgrenhada e dos olhos cansados, uma memória familiar, um eco de outro tempo. Um nome, há muito enterrado, ressurgiu lentamente em sua consciência. Elliot Kane. Um nome que ele não ouvia há mais de uma década. Um homem dado como perdido. Ou morto. Uma lenda silenciosa dentro dos serviços federais, cujos relatórios eram estudados em unidades especiais e cujas previsões haviam evitado catástrofes silenciosas. Um homem de inteligência aguçada capaz de detectar uma mentira num suspiro, uma ameaça no silêncio. E agora este homem estava diante dele, vestido em trapos, mantido de lado como um louco, e ele tinha acabado de salvar sua vida. Richard sentiu um nó na garganta. Não tinha o direito de ignorar aquilo. Num tom seco, ele imediatamente ordenou uma evacuação discreta do edifício sem sirenes. Sem pânico. Um protocolo de emergência silencioso foi ativado. Os funcionários receberam mensagens falsas de segurança contra incêndio para deixarem os andares. Cães farejadores da segurança interna foram mobilizados. No 43º andar, numa sala de reuniões que ainda está fechada, eles encontraram a bolsa. Lá dentro, explosivos cuidadosamente escondidos em uma maleta de conferência, equipada com um gatilho remoto, programado para explodir no momento exato da aparição de Richard na imprensa. Elliot não mentiu. E de repente a América congelou. Os canais de notícias interromperam suas programações. As palavras ataque evitado, alerta do Whitmore Global Center, e acima de tudo, o morador de rua salva um bilionário, estavam rolando em loop. Mas muito rapidamente a atenção se concentrou em uma revelação ainda mais explosiva. Andrea Whitmore, a esposa do bilionário, ex-advogada de sucesso e rosto público de várias fundações de caridade, agora era suspeitada de ter organizado o ataque ao seu próprio marido.
Desaparecida desde o dia anterior, uma investigação do FBI rastreou seus movimentos. Suas contas bancárias haviam sido esvaziadas. Ela havia roubado um crachá de segurança. E um vídeo de vigilância borrado a mostrou entrando por uma porta de serviço com a bolsa na mão. Motivo? Um trágico coquetel de ressentimento pessoal, desilusão conjugal e transtornos psiquiátricos que são mantidos em segredo. Um ódio alimentado em silêncio, agravado por um sentimento de abandono, teorias paranoicas, e a certeza delirante de que, destruindo o império do marido, restauraria o equilíbrio. Quem era esse homem? Como ele pôde detectar o ataque com tanta precisão? Como ele sabia sobre os protocolos de segurança do Whitmore Center? Por que ele mencionou Andrea se ninguém suspeitava dela ainda? O FBI apreendeu o arquivo. E é aí que o passado ressurgiu. Elliot Kane, um ex-especialista em decodificação comportamental do Departamento Federal de Investigações, FBI, um nome quase apagado dos registros públicos. Ele trabalhou na unidade especial responsável por antecipação de ataques internos. Um mestre em ler sinais fracos, movimentos, rotinas urbanas, comportamentos anormais. Até o dia em que tudo desabou. 10 anos antes, um ataque atingiu uma escola primária no Bronx. Sua filha, Noemi, de 8 anos, estava nesta escola. Elliot havia sentido algo nos dias anteriores. Um mal-estar, sinais preocupantes. Ele tentará avisá-los. Ninguém o ouvirá. A explosão matou 19 crianças, incluindo Naomi. Essa tragédia o destruiu. Ele deixou o FBI sem dizer uma palavra. Divorciou-se. Cortou todos os laços. E desapareceu. Não em outro país. Mas nos interstícios de sua própria cidade. Ele observou. Ele notou, todos os dias, em seu caderno, placas suspeitas, rostos que passaram 2 vezes, entradas mal vigiadas. Ele continuou seu trabalho, mesmo sem remuneração, sem status, sem um lar. Ele não queria que o homem que o salvara voltasse ao esquecimento, ao frio, ao silêncio dos bancos de pedra. Poucos dias depois do ocorrido, ele foi pessoalmente a um abrigo no Bronx, onde Elliot havia sido temporariamente alojado. Elliot o esperava sentado ali segurando o mesmo caderno. Ele não havia pedido nada. Não esperava nada. Você me salvou, Elliot, esse Richard. E eu sei o que você perdeu. Venha. Não por mim. Por aqueles que ainda podemos proteger. Elliot não respondeu de imediato. Olhou pela janela. Uma criança corria lá fora na neve derretida. Seu rosto permaneceu impassível. Então fechou o caderno delicadamente e sussurrou. Não acredito mais em sistemas. Mas eu ainda acredito em sinais. Ele aceitou, lentamente, silenciosamente. E algumas semanas depois, um nome reapareceu em um crachá de acesso, e Kane. Foi-lhe dada uma posição discreta dentro Defesa Whitmore, em uma divisão confidencial especializada em análise de ameaças urbanas invisíveis. Nada de ternos, nada de escritórios de vidro. Apenas telas, câmeras e uma equipe de jovens agentes à espera de seus instintos. Mas isso não era tudo. Um dia, Richard entrou no escritório de Elliot com uma caixa de papelão. Eu recuperei isso. Estava nos arquivos do Bureau. Na caixa, um arquivo. O de Naomi Kane. E toda a correspondência interna que o FBI nunca mostrou a Elliot. Sinais realmente detectados. E-mails sem resposta. Erro humano. Elliot pela primeira vez chorou. 2 anos depois, Elliot publicou um livro. Uma obra sobre a mente intitulada Não Abra. Com o subtítulo Crônicas de um Homem Invisível numa Cidade que Não Olha Mais. O título, carregado de significado, obviamente se referia às palavras que ele havia gritado naquela manhã de inverno, palavras que ninguém queria ouvir e que ainda assim, haviam mudado o curso de uma vida, de um negócio, de uma nação. Mas o livro foi muito além da história do ataque evitado. Foi um testemunho, um grito, um mapa da rua visto por um homem cujo olhar perfurava ilusões. Nele, Elliot relatou a brutalidade silenciosa da exclusão, a lógica da calçada, as sombras humanas que se tornam invisíveis ao serem ignoradas. Descreveu as rotinas que observou, os atos banais de violência, os gestos furtivos de gentileza que chamou de os fios que impedem que o tecido se rasgue completamente. Cada capítulo foi pontuado por frases curtas e impactantes como explosões de consciência. Você não se torna invisível por ser pobre. Você se torna invisível porque as pessoas se acostumam a desviar o olhar. Uma cidade não fica doente quando bombas explodem, mas quando as sentinelas perdem a voz. Você não precisa ser visto para ver. E às vezes quem você ignora é quem sabe de tudo. Elliot não estava exigindo reconhecimento. Ele não estava acusando. Ele é descascado, testemunhou revelado.
Os críticos elogiaram o trabalho como implacável, poético e perturbador, um espelho de uma sociedade que só quer ver o que a conforta. Jornalistas, sociólogos, psicólogos e agentes de campo adotaram o método. As escolas de polícia integraram-no no seu currículo para conscientizar os novos recrutas sobre o que eles não veem: os sinais fracos, os silêncios eloquentes, os perigos que surgem da indiferença. Leitores anônimos, professores, motoristas, adolescentes e até moradores de rua escreveram para ele a centenas. Muitos disseram a mesma coisa. Você coloca em palavras o que estamos vivenciando, sem que saibamos como explicar. Produzido por um estúdio independente modestamente adaptado por um respeitado roteirista, foi apresentado no Sundance sob o título Olhos Invisíveis. Mostrava um homem caminhando pela cidade, filmado na altura dos ombros, silencioso, mas cuja voz interior dizia o que ninguém queria ouvir. O filme emocionou o público. Ganhou um prêmio. E Elliot, embora discreto, subiu ao palco brevemente para agradecer àqueles que começaram a ter um visual diferente. Em uma entrevista sóbria na PBS, Richard Whitmore disse: Elliot me salvou 2 vezes. Uma vez da morte. E outra, da minha própria cegueira. Eu tinha tudo. A inteligência, o poder, as ferramentas. Mas esqueci de olhar. Ele nunca parou. Richard, desde então, havia criado uma unidade de análise cidadã, composto por ex-forasteiros, sobreviventes e silenciosos. Suas observações eram agora estudadas juntamente com os algoritmos mais avançados. Elliot havia provado que a lucidez não depende do status, mas da atenção que damos ao mundo. Hoje ele mora em um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio modesto no Harlem. Uma acomodação simples mas iluminada, com uma grande janela com vista para a rua e uma biblioteca em constante crescimento. Seu cachorro, agora idoso, dorme pacificamente em um canto, sobre um cobertor limpo. Elliot acorda cedo. Ele caminha todas as manhãs para Bryant Park, seu antigo posto de observação. Às vezes ele se senta no mesmo banco, escuta, observa. Ele ainda não fala muito, mas ele é escrito. Sempre. Ele segura um caderno novo, um daqueles elegantes moleskines pretos que Richard lhe dá todo ano. Em suas páginas, os murmúrios da cidade, os olhares fugazes, os gestos salvadores. E sempre que lhe perguntam como ele sabe o que sabe, ele simplesmente responde: só porque não ouvimos você, não significa que você não esteja vendo as coisas corretamente.